Guguinha, me ajuda aqui. Como é que o PT vai combater corrupção? Olha, é muito simples, como ele combateu quando foi governo. Quem criou os meios de se combater a corrupção, dito inclusive pelo Sérgio Moro, pelo maior combatente, porque mais usufruiu das leis criadas pelo período do PT e pela independência dada aos outros poderes, foi o Sérgio Moro. Então ele talvez seja o mais gabaritado para dizer, e ele diz, com todas as letras, que se não fossem as decisões tomadas na época do PT a favor da independência da PGR, a favor da independência da Polícia Federal, a favor de você poder fazer delação premiada. Se não fosse tudo isso criado pelo PT, você não teria tido aquele momento de investigação de políticos que culminou na prisão, inclusive, de integrantes do PT. O PT foi quem deu as ferramentas para que aconteça esse tipo ofereceu as de ferramentas para investigação. se suicidar? Sem É isso que você tá dúvida querendo dizer? nenhuma. Qualquer um que lê o mínimo sabe disso. Olha, Sérgio Moro disse eu te dou os meios de corrupção para você me matar. Foi o que aconteceu na prática. Mas foi isso que aconteceu na prática. E a gente tem agora um governo que está retrocedendo nisso. O governo Bolsonaro, ele só nega a informação para a imprensa não conseguir apurar. O lei de acesso à informação, ele atropela, ele não dá mais informação. Ele pede sigilo de tudo, de 100 anos, até de visita do filho dele ao Palácio do Planalto. Ele também aparelhou a CGU, a Controladoria Geral da União, a PF. Ele trocou o comando da PF 5 vezes. Ele trocou o comando das superintendências da PF por conta disso mais de 20 vezes. Ele é o primeiro presidente a fazer isso, a se meter de maneira tão incisiva na Polícia Federal, a fazer tantas trocas. Por que, Bolsonaro? Por que trocar tanto? Nenhum presidente se meteu tanto. Em resumo, o PT dá aula no combate à corrupção. Em resumo, o PT foi quem criou, por exemplo, a lista tríplice, que foi quem deu a independência para a PGR poder processar os presidentes. Quem criou a lista tríplice foi o PT. Quem acabou com a lista tríplice foi o Bolsonaro. Então é muito simples entender quem avançou e quem retroagiu no combate à corrupção. Quando o PT fala que vai, sim, de novo dar essas ferramentas, é porque o PT tem esse histórico. Então é fácil, é só a gente olhar no passado. Ele já fez isso. É fácil ele dizer que vai fazer isso de novo. Quem fez, faz de novo. A gente já tem um histórico de quem meios para combater a corrupção, se está prometendo fazer de novo, eu acredito que possa fazê-lo. O que eu acredito é que o Bolsonaro fará, porque o que o Bolsonaro tem feito é aparelhar tudo. Até as Forças Armadas ele está tentando aparelhar junto com o STF. Vamos lá, Cubaninha, por favor. Deixa eu. Se ela liberar. Libera. Pode ser. Libera. Olha, o Guga é maravilhoso. Muito obrigado, Cubaninha. O Guga é maravilhoso. Eu sei. Ele diz que o PT deu os meios de combate à corrupção. Não sou eu que digo, é o Sérgio Moro. Olha que santo que é o PT. Deixa eu falar. Olha que santinho é o PT. O PT combateu a corrupção, deu os meios de combate à corrupção para ser combatido. Foi que o que fez o maior esquema da história da República de corrupção. Então o PT santo quer falar, vocês vão ter os meios de combate à corrupção para que eu me suicide, porque eu combater a corrupção. Sérgio Isso Moro é maravilhoso. Foi o que aconteceu. Maravilhoso. Sério que você não sabia disso? O Bolsonaro não dá os meios de combate à corrupção porque não é corrupto. A imprensa inteira está em cima dele. Todo mundo, o judiciário... ele aparelha tudo porque ele não é corrupto. Algum tipo de princípio de corrupção já deveria ter sido investigado, já deveria ter sido descoberto há muito tempo. O PT não tem investigação nenhuma. Peraí. O PT, Guga, fez realmente um partido de programa. Ele fez o maior esquema de corrupção e diz que faz os meios para ser combatido a si mesmo. Ou seja, outras coisas, eu acho que até o PT colocou em temas polêmicos. Ele diz que vai revogar a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, o que ela fez? Cortou impostos extorsivos de sindicatos pelegos que a vida inteira puxavam o saco do PT, cortou a possibilidade, implementou a possibilidade de flexibilização de negociação de trabalho entre o empregado e o empreendedor, coisa que, sim, gerou mais empregos e a gente está com o desemprego caindo vertiginosamente, também por causa... É melhor você ter um salário um pouco mais reduzido, é melhor você ter um salário de maneira pontual do que ter salário nenhum. Ou seja, o PT tem o direito de mais e empregos de menos. Vou pedir para reduzir o seu. O PT...
o governo Bolsonaro estabeleceu uma política, e ainda que seja um governo que falou que ia privatizar, de lucro nas estatais. Hoje a Eletrobras, a Petrobras, outras empresas, elas geram lucros, elas não são cabidais de emprego e de disseminação de propinoduto para partidos políticos, para empreiteiros Petrobras foi a maior empresa do mundo com o PT. O governo Bolsonaro, ele fez uma política de ajuste econômico e o governo do PT, ele quer fazer uma política de redução de custos para si mesmo e aumento de custos para a população. E do mais é aquilo ali. Ele não fala nada sobre aborto, não fala especificamente sobre nada de controle de tráfico de drogas. Ou seja, as políticas de esquerda que são caras, ele escamoteia. E as políticas que deram errado, como a corrupção ampla e disseminada, ele hipocritamente escamoteia, dizendo que vai combater aquilo que ele mesmo praticou. É uma piada pronta, né? Pelo amor de Deus. Zoe Martínez. Não, é aquele clichê de ideologia mesmo. Eu achei bem fraco aí esse programa aí, essas ideias que eles têm para implementar, porque é sempre a mesma coisa, não tem nada diferente, não tem nada de como combater, né, continuar combatendo aí a crise econômica gerada pelo isolamento social, não tem nada de concreto, são sempre as mesmas coisas. E veja com preocupação por quê? Porque nesses 4 anos de governo Bolsonaro, tudo bem que as privatizações que foram prometidas ainda não conseguiram, né, tirar do papel, mas como a Adriles falou, gerou lucro, sendo que na época do Lula só geraram problemas e mais problemas e dívidas e roubalheiras, mas o Bolsonaro bate sempre nessa tecla de privatizar, de dar menos poder ao Estado. E nesse projeto aí de poder do Lula é todo o contrário. É sempre mais Estado, em cada palavra, em cada texto que você lê em relação a isso que vazou do PT, é sempre Estado. E o Estado vai fazer isso, o Estado vai fazer o outro, reestatizar as coisas. Falou do Bolsa Família, que agora não é mais Bolsa Família, que é Auxílio Brasil, e paga o dobro, né, e alcança 18 milhões de famílias. Eles ignoraram essa questão e falaram que não, que querem fazer uma coisa melhor em relação ao Bolsa Família, que já não existe. Então, mostram, né, como eles ignoram essas questões e tentam enganar com uma forma milagrosa, um discurso de milagre, o povo brasileiro. Então, muito mal feito e evitam todas as pautas que podem prejudicar e prejudicaram ele no seu discurso. Em relação ao aborto, em relação à família, que já falou contra a família, em relação ao controle de mídia, está evitando todos esses assuntos sensíveis. Por quê? Porque as pessoas o brasileiro é um povo conservador e não quer esse discurso. Então, eles evitam isso e vêm com um discurso de salvador da pátria e vão fazer tudo para melhorar, sendo que a gente sabe muito bem que quando o Estado interfere, é todo o contrário. É retrocesso. Um tweet para cada um de vocês. Não, sabe qual que é engraçado, Zoe? O PT que fala do Estado transformou a Petrobras e outras estatais em prejuízo. Prejuízo, sobretudo, para os bolsos brasileiros através da corrupção. O governo Bolsonaro, que se diz privatista, deu lucros às estatais. Por que eles querem privatizar? Parece um paradoxo. Não. É porque as estatais, num futuro próximo, olha só a responsabilidade, não cheguem nas mãos do PT para se transformar em centros de roubalheira. O PT, volta a dizer, ele quer revogar o teto de gastos, quer endividar o país, quer colocar essa dívida na conta do seu bolso consumidor, assim como ficou no seu bolso o dinheiro desviado da Petrobras e outros estatais. Vamos lá, para fechar. Além dele não saber que o Sérgio Moro disse que foi graças ao PT que ele teve as ferramentas para investigar, além dele não saber disso, ele também não sabe que foi durante o governo do PT que a Petrobras atingiu seu maior patamar histórico e virou a empresa mais lucrativa entre todas do planeta. A número 1 do planeta. Ela ficou uns 10 ou 11 anos lucrando muito. E 14 anos do PT foram mais de uma década. Foi mais de uma década lucrando muito. Chegou a ser a maior empresa do planeta. Com o governo do PT, o Brasil estava em 6º no ranking das economias globais. Com o Bolsonaro, a gente caiu para 12º, agora está em 10º, porque cresceu 1% e outros países quebraram. O brasileiro está sentindo no bolso. O nosso custo de vida de uma família de 4 pessoas subiu de 3.500 para mais de 6.000. Zoe, para fechar, por favor. Então, peraí. Então, todos os juízes e desembargadores que julgaram que o Lula era culpado nessa questão do triplex estavam errados. Toda a justiça brasileira que julgou o Lula estava errado e o STF é o que estava certo, que só no final de todo o processo, quando viu que o Lula não ia conseguir se safar, decidiram que não era na comarca certa lá no Paraná. E em relação à Petrobras, que está endividada, e até hoje a gente está tendo que pagar isso,
o Brasil sofreu o processo de vários inversionistas americanos que ficaram sem seu lucro por causa do escândalo de corrupção. E hoje o Brasil está tendo que pagar essa dívida. Então, o que acontece é que na época do Lula, da Dilma, estava tudo embaixo do tapete. E quando toda essa bosta começou a aparecer, a gente viu que o buraco era muito mais fundo.